Olá, então hoje vamos mostrar um tema que tem sido bastante controverso entre tanto iniciantes quanto profissionais de pintura, que é a limpeza dos pincéis. É, eu vejo hoje em dia profissionais, até a própria Winsor de Newton deu algumas instruções de colocar óleo no pincel. Claro, nós estamos falando de pintura a óleo. Se eu pinto com óleo, e coloco mais óleo no meu pincel, digamos que a limpeza sugerida por eles é fazer um cisalhamento, uma agitação na terebentina, ou na Ecosolve, ou no seu diluente, bem rápida e encher esse pincel de óleo, de um óleo secante. No caso, vai ser óleo de linhaça na maioria das vezes, ou óleo de cártamo, para você ir reutilizando esse pincel no outro dia, ou deixar alguns dias esse pincel sem usar. Na minha opinião, é uma maneira equivocada de fazer a limpeza. Qual é o meu método de limpeza que vem funcionando há anos, né? E eu estudei também esse tema em sites estrangeiros, porque infelizmente aqui no Brasil não tem um. O único que eu conheço é o site Cozinha da Pintura, que é o melhor. É, eu tenho uma outra coisa em português, mas é necessário pesquisar em inglês. A minha limpeza é feita da seguinte maneira: eu coloco o pincel, assim que eu acabo, eu tiro o óleo, retiro o excesso de óleo. Primeira coisa, antes de fazer colocar ele em contato com qualquer substância, eu tiro esse óleo num pano ou papel toalha ou mesmo um papel higiênico. Pego um líquido, solvente para óleo. Eu não posso colocar óleo para limpar óleo. Veja bem. Então, eu tiro isso com Ecosolve, pode ser também com aqueles que vai gastar muito Ecosolve, pode até ser com removedor. O removedor tem cheiro forte? Tem, então faça ao ar livre. Isso aqui precisa ser feito ao ar livre. Que fique a advertência, né? Faça sempre ao ar livre. Ou com água rasa, ou com qualquer coisa desse tipo. Depois, você vai fazer um cisalhamento, ou seja, você vai ficar num potinho. Tem um tipo de um balde com uns furinhos, né, para vender, ou então você pode improvisar isso que você está vendo aí na imagem. E você vai mexer. Só que não adianta mexer um pouquinho, você precisa mexer bem. Senão, o solvente não entra em contato com o óleo. Porque quando você pinta, você coloca pedaços de tinta óleo. Pedaços de tinta óleo. E isso fica grudado nessa parte do pincel. Isso fica grudado. Então, com o movimento constante, sem força, não é força, é o jeito, você vai tirar essa porção, digamos, o grosso. E depois, você pode usar o seguinte: um sabão de coco ou um detergente neutro. Aí também você vai ter outro trabalho para limpar esse pincel. Dá trabalho? Dá trabalho. Só que compensa. Isso compensa porque você vai ter seus pincéis sempre limpos. E depois você vai deixar o pincel secando ou de cabeça para baixo, ou assim. Nessa posição, você coloca um obstáculo aqui, alguma coisa aqui, e coloca um papel toalha ou papel higiênico aqui para absorver essa água que você vai deixar de um dia para o outro. Não saia guardando o seu pincel e não guarde ele assim. Não guarde ele para cima, com a cerda assim para cima. Estou com pouco espaço. Com a cerda para cima, como esse aqui. Não guarde ele com a cerda para cima.
em potes. Por quê? Porque toda a poeira, desculpa ali com a câmera, toda a poeira que você tem vai ir para o seu pincel. E o seu pincel vai estragar. Depois de seco, você pode guardar o seu pincel em caixas ou em estojo, mas desde que seja na horizontal, certo? Aí você vai conservar o seu pincel por bastante tempo. Eu descobri um produto, por acaso. Não tenho, não ganho nada da Corfix para fazer propaganda, tá? Até eu tenho uma crítica, mas isso fica para outros vídeos. Vai ficar para outros vídeos. Tem um produto que é esse aqui, é o gel limpa pincéis, né? Que nada mais é que um detergente, só que é um detergente que não é agressivo. Ele não é agressivo que nesses detergentes de pia, por exemplo. Só que ele é bem concentrado. E o que acontece? Você pode usar isso aqui, até mesmo, atenção, para quem é alérgico, após a pintura, você pode secar, tirar o óleo e já ir vir direto com isso aqui. Porém, tem um segredo aqui. Vale muito a pena isso aqui. Você vai colocar isso aqui, embeber isso aqui, vai colocar no pincel, vai colocar e vai deixar durante uma meia hora. Meia hora isso aqui nos pincéis para você não tem efeito, senão você não vai tirar nada. Não conhecia e vale a pena. Não saiu tudo, você repete a lavagem com esse produto aqui. Mas fica essa minha advertência, não role os seus papéis no óleo de linhaça. Porque você vai estragar o seu pincel. Eu tenho aqui, eu pôr isso aqui pra cá, um pincel que eu dissequei. Eu dissequei esse pincel aqui. Para você ver qual que é o funcionamento dele. Tá? Eu tirei essa parte, porque é um pincel que já não funcionava mais. Ele não tinha mais funcionalidade para mim. Então, olha o que acontece. Ele não abriu, é um pincel Tigre, da marca Tigre. Foi sempre lavado assim, mas eu usei muito esse pincel aqui, muito mesmo. E aqui por dentro ele tá bom. Ele não arrancou a cola, ele não agrediu, ele não agrediu nada, tá? Então, foi um pincel mesmo que eu parei de usar por falta pelo uso constante mesmo, né? Ele acabou, não pela falta de lavagem dele, tá? Tanto é que ele não abriu. Olha, você pode ver que ele não abriu. Aqui está um pincel. Vamos comparar esse pincel, a virola dele, até onde vai. Virola, vamos botar aqui pau a pau. Olha o que tem de material dentro aqui. Desculpa aqui que eu tenho pouco espaço aqui. Tem bastante material aqui. Material de alumínio. Então, eu peço para você, assim, não colocar óleo no seu pincel. Porque a gente não pode ignorar que um óleo de linhaça é um óleo secante. E ele vai estragar o seu pincel. Tá? O que é bom, se você vai pintar no outro dia, se você está pintando muito, está naquela coisa de pintar muito, é recomendado fazer, por exemplo, você ter um outro jogo de pincéis. Você tem 6 e 6 pincéis. Você usa 6 e lava os outros 6. Depois você deixa para outro dia. Ou você
Quer dizer, não tem jeito, você tem que investir nos pincéis. Assim como você investe em tênis, em celular, em carro novo, em coisas que justificam, né? Não tô condenando ninguém para fazer isso, mas você precisa investir no instrumento do teu trabalho. Pouca gente fala, pouca gente diz, mas esse aqui é o instrumento principal do seu trabalho. Sem isso aqui você não trabalha. Você pode trabalhar com espátula, mas conservação do pincel. Quem é alérgico, tá? Você pode usar esse material direto. Acabou de pintar óleo, limpa, limpa, num pano, limpa o óleo num pano seco, depois já usa o produto. Ou então, se não quiser usar esse produto também, eu não tenho nada com. Pode usar um bom detergente neutro, que seja neutro, até próprias, pela própria pele, né, que ele não vai ficar descamando a sua pele. Lava um pouquinho no sabão, sugiro se você quiser em água morna, não é para ferver o pincel, que nem muita gente faz. Não, vamos tirar a sujeira do pincel. Você vê na internet cada absurdo em matéria de pincéis que vamos ferver com vinagre e sal. Você vai condenar o seu pincel. A água quente vai acabar com a cola aqui do seu pincel. O vinagre é ácido. O pH do vinagre é 3,2, é extremamente ácido. Então eu estudei esse assunto para falar. Eu sei o que eu estou falando para você. Se você quiser uma água morna, facilita até para tirar esse detergente neutro ou o sabão, tal, e você tem que se certificar que ficou limpo. Faça com paciência, com calma, porque pintura também é isso, é ter paciência, é ter calma. Né? E depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre tintas a óleo. Essa foi uma pequena dica que eu vejo muita confusão e que, pô, mas como é que seca o pincel? Como é que não seca? Pincel você seca, você pode secar dessa forma, pendurando aí numa mola, ou até mesmo é, ele deitado. Você coloca ele deitado, ou meio assim, né? Vou pegar esse aqui, meio assim, num papel, porque o papel vai absorver toda a umidade. Tá? E no outro dia, deixa 24 horas esse pincel. Não faz assim, porque senão toda a umidade, se você fizer isso aqui, toda a umidade vai sempre cair para a virola. Vai sempre cair para essa parte aqui. Tudo vem para cá se você deixar o seu pincel em pé. Então, obrigado aí se você quiser se inscrever. Se você achou útil esse conteúdo, eu agradeço, né? E no próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre tintas a óleo. Obrigado, até mais.